Olá! O Ciência é Tudo de hoje volta a falar sobre a tecnologia de quinta geração, o tão falado 5G, que promete nos inserir em uma nova era tecnológica, pautada por muitas mudanças e desafios. Nesse episódio da nossa série especial 5G, a gente destaca o tema conectividade. Afinal de contas, falar de conectividade é tipo falar dos bastidores, sabe? Aquilo que está por trás para garantir velocidade e transformação. Eu sou a Karina Cardoso e está no ar. O Ciência é Tudo. Vem comigo nessa jornada. A gente já sabe que a quinta geração da internet vai gerar uma grande revolução. Isso significa mais automação e conectividade com máquinas e objetos e também uma velocidade muito superior à que nós temos hoje. Mas você já parou para pensar como é que de fato acontece essa conexão? Porque são coisas diferentes. 5G é a velocidade de acessos, tanto para receber quanto para enviar dados para as torres de celulares. Mas sem um sistema de conexão dessas torres com a internet, nada disso é possível. O ser humano sempre buscou formas de se comunicar. Desde o período antes de Cristo, quando sinais de fumaça foram retratados por Homero na obra A Ilíada, as tecnologias vêm evoluindo. Em 1876, Alexander Graham Bell cria o telefone. 12 anos depois, o físico alemão Heinrich Hertz foi o primeiro a transmitir códigos sonoros pelo ar. Isso possibilitou o desenvolvimento dos radiotransmissores. Em 1940, foi criado um sistema de comunicação à distância com uma tecnologia que conseguia impedir interceptações do sinal. Esse sistema foi usado em 1947 para desenvolver uma rede telefônica interligada por várias antenas, chamadas de células. Dessa tecnologia surge o nome celular. Em 1973 foi lançado o Motorola Dynatec 8000X. Com o início da venda desse aparelho, a década de 1980 ficou marcada como a primeira geração de celulares. A segunda geração, conhecida como início da era digital, foi desenvolvida no final dos anos 80 e início dos anos 90. Esta também é a geração dos chips, o chamado GSM. Em 1992, foi criada a Rede Mundial de Computadores, e a terceira geração de celulares, no final dos anos 90, possibilitou o início do acesso móvel à internet. A 4G acelerou ainda mais a nossa forma de se conectar. Hoje é possível falar com pessoas do outro lado do planeta, enviar e receber áudios, utilizar assistentes pessoais virtuais e fazer transmissões em vídeo. O 5G não é uma nova fase após o 4G, mas sim uma nova tecnologia que vai ser complementar às possibilidades que temos hoje. Uma rede de transmissão de dados ágil e adaptada às diferentes necessidades dos cidadãos e da economia nos dias atuais e futuros. E uma vez entendida essa conexão, a gente precisa destacar uma das protagonistas dessa história: a fibra ótica. Esse filamento flexível e transparente que permite transmissões de dados, obtenção de imagens, de sensores e que, por não possuir interferências eletromagnéticas, tem grande importância no sistema de comunicação de dados, o que está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Em meio à pandemia do coronavírus, muita gente passou a depender da internet residencial para estudar e trabalhar. De repente, no meio de uma reunião com o chefe, cai a conexão. Dos cabos de cobre aos de fibra ótica. É nesta mudança para um filamento extremamente fino, flexível e transparente que as empresas de telecomunicações estão investindo para problemas como este não acontecerem mais. Fabricado em fibra de vidro ou plástico, sua transparência é perfeita para a propagação da luz. Mas em qual momento a fibra ótica pode ser vista no seu dia a dia?
Na medicina, o aparelho endoscópico, aquele que entra na garganta do paciente para o médico dar uma olhada nos órgãos, utiliza fibra ótica, em cirurgias minimamente invasivas também. Mas diretamente na sua vida, na sua casa, a fibra ótica pode ser encontrada em alguns itens de decoração, em certos tipos de brinquedos e também ao assistir este programa. Isso porque ela é usada para transmitir dados de internet, telefone, televisão, rádio. Esses filamentos com a espessura de um fio de cabelo são ótimos para fazer informação como esta, cheia de imagens, chegar a lugares de difícil acesso, uma vez que a luz pode ser refletida no seu interior por grandes distâncias sem perda de qualidade. Outra vantagem, certamente já conhecida pela maioria das pessoas, é a velocidade, mas não para por aí. A internet de fibra ótica é mais segura porque não precisa de eletricidade passando pelos fios, ou seja, o risco de incêndio é praticamente zero. Além disso, ela resiste bravamente a mudanças bruscas de temperaturas e contatos com agentes químicos. Outro ponto a favor desta tecnologia é a economia. O desgaste dos cabos de fibra ótica é menor que o dos transmissores de alta voltagem usados nos fios de cobre. E por serem cabos mais finos, uma grande quantidade pode preencher um espaço que poucos fios de cobre tomariam. Agora, você de casa já consegue entender por que a fibra ótica é uma tecnologia tão importante, inclusive para os profissionais que fazem sua instalação. Afinal, sendo mais fino e leve, mais fácil de transportar e manipular, o que torna a instalação mais confortável e rápida por parte desses profissionais. Mas nem só de pontos positivos fala este vídeo. Apesar da fibra ótica ser tudo de bom, a tecnologia ainda não chegou a algumas regiões do nosso país de dimensões continentais. Também faltam profissionais qualificados e equipamentos específicos para manuseio e instalação, devido à fragilidade da fibra ótica. Por isso, o investimento em instalação e manutenção é mais alto quando comparado ao cabeamento de cobre. Em compensação, o custo da fibra é mais em conta que o fio de cobre e sua vida útil é estimada em mais de 100 anos. Ou seja, vale a pena o investimento, inclusive na profissão. Já pensou em se especializar nisso? Como vimos no início deste vídeo, uma região inteira pode ficar sem internet por ruptura do fio de cobre ou mesmo por roubo de cabos. Se naquela área já tivesse fibra ótica em larga escala, isso não teria acontecido. Afinal, o material é altamente resistente e roubar cabos subterrâneos é um risco bem mais alto, além do perigo de ser impedido pelo mestre Splinter. Já imaginou? Já tô até imaginando. Mas, com tantas mudanças tecnológicas acontecendo a todo momento, às vezes é difícil mesmo da gente conseguir acompanhar toda essa evolução. Mas para falar de 5G, a gente precisa também voltar no tempo e entender o começo da comunicação. Sobretudo, a evolução da telefonia até a chegada da internet. Quando você usa um smartphone, os seus dados em forma de áudio, imagem ou vídeo são transformados em um sinal digital, que é captado pela antena interna do aparelho e transmitido em forma de ondas eletromagnéticas para as torres de celular. Nas torres, as ondas eletromagnéticas são convertidas em pulsos de luz de alta frequência. Esses pulsos são transportados por meio de cabos de fibra ótica que ficam colocados sob o solo e interligam torres em até continentes diferentes. Quando o pulso chega à torre que está na região do aparelho receptor, acontece o processo inverso. A torre transforma o sinal digital em ondas que são enviadas pelo ar para o destinatário. O 5G usa ondas pequenas com frequências muito altas, que são capazes de carregar mais dados. Por isso, a velocidade para chegar ao seu aparelho vai ser bem maior. É assim também que, em breve, praticamente todos os aparelhos eletrônicos da sua casa poderão estar conectados. E no próximo bloco a gente fala mais sobre 5G, conectividade e cyberinfraestrutura. Não sai daí que o Ciência Tudo já está de volta.
Estamos de volta com Ciência Tudo, falando sobre 5G e conectividade. Esse que é o segundo episódio dessa série especial sobre a 5ª geração de internet móvel no país. E se você perdeu o episódio da semana passada, tá tudo lá no nosso YouTube da TV Brasil e também no TV Brasil Play. Combinado? Mas vamos seguir e saber mais sobre a realidade da ciberinfraestrutura aqui no Brasil. Você já ouviu falar disso? Porque nada mais é do que a infraestrutura da tecnologia da informação e comunicação, tão necessária para a implementação de todas as mudanças que vêm por aí. Você já ouviu falar em ciberinfraestrutura? O termo é utilizado para tratar da evolução das tecnologias de informação e comunicação na geração de conhecimento científico. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, tem parte fundamental no desenvolvimento da ciberinfraestrutura no Brasil. Essa ciberinfraestrutura, ou seja, essa infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, na minha opinião, tem contribuído significativamente para a evolução da pesquisa científica, tecnológica, acadêmica no país. E quando a gente fala de ciberinfraestrutura, nós estamos falando da internet, da supercomputação, do armazenamento de base de dados científica. Essa complexa ciberinfraestrutura é dividida em setores como rede de campos, redes de acesso, conexões internacionais e backbone nacional. O backbone, ou espinha dorsal, concentra o tráfego de redes locais e o leva até redes de hierarquia superior. A rede de campos é de domínio da instituição. As demais redes, redes de acesso, backbone e as nossas conexões internacionais é de domínio da ANP. É ela que provê para a comunidade científica essas infraestruturas. Algo que deve contribuir para melhorar a ciberinfraestrutura no Brasil é o projeto BELA, Building the Europe Link with Latin America. O projeto oferece conexão de alta velocidade e baixa latência através de um cabo submarino direto entre Brasil e Portugal. Este es un proyecto verdaderamente significativo para nuestra región, ya que contribuye de manera muy grande a fortalecer el ecosistema digital de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestra región y en su conexión con Europa. Esse projeto BELA ele prevê múltiplos canais de 100 GB entre o Brasil, a América Latina e a Europa. Tudo isso para uso da comunidade científica. Esses canais são disponibilizados sobre um cabo submarino chamado ELA-Link, que está sendo finalizado. Na verdade, esse semestre, inclusive 2021, ele está sendo finalizado. Nós já estamos prevendo a ativação dos primeiros canais para a comunidade científica, por conseguinte, para uso da própria ANP, agora em julho. O cabo ELA-Link é um cabo óptico submarino que liga Fortaleza, no Brasil, a Sines, em Portugal, e levou o prêmio Global Carrier da Capacity Media como melhor projeto submarino em 2019 e 2020. A logística para conectar os cabos submarinos atravessando o Atlântico é de extrema complexidade. Um cabo de 2.500 quilômetros chegou na Praia do Futuro, em Fortaleza, a bordo de um navio. Primeiramente, o cabo é amarrado via infraestrutura subterrânea numa estação de ancoragem chamada de CLS, que fica na frente da praia. Depois, o navio saiu no sentido de Sines, em Portugal, soterrando e apoiando o cabo no fundo do mar. Do outro extremo, em Sines, um outro navio realizou a mesma operação com um cabo de 3.500 quilômetros e saiu ao encontro do navio de Fortaleza, no meio do Oceano Atlântico. Uma vez os barcos se encontram, é realizada a fusão dos cabos e das fibras no meio do mar para deixar o sistema funcionando. Essa conexão direta entre Brasil e Portugal irá beneficiar as redes de ensino e pesquisa não só dos dois países, como também de outras regiões da América Latina e da Europa, através de extensões terrestres e submarinas.
e isso demonstra a importância dos cabos submarinos para as comunicações transoceânicas. 99% dos dados que viajam pela internet são transportados via cabo submarino e não via satélite, como muitas pessoas acreditam. O satélite tem umas outras funções que não são transportar grandes volumes de dados. Ao final, os cabos submarinos são a forma mais rápida e mais segura de transportar grandes volumes de dados a longas distâncias à velocidade da luz. Os dados que todos consumimos são transformados em luz que viaja dentro das fibras ópticas de um extremo até o outro. O Projeto Bela é liderado por um consórcio formado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, pelas redes regionais de pesquisa e educação GIAN, da Europa, pela Rede Clara, da América Latina, além das redes nacionais de pesquisa e educação do Chile, Colômbia, Equador, França, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Los planes son seguir construyendo con base a esta infraestructura ya desplegada. Es un proyecto que está finalizando durante este año y ya estamos trabajando arduamente para promover y desarrollar una fase 2 del proyecto Vela, a la que hemos llamado inicialmente el proyecto Vela 2030, que busca equilibrar las capacidades y conectividades en Latinoamérica para que más allá de los 4 países que hoy día son socios de la fase inicial del proyecto Vela, el resto de Latinoamérica también pueda tener un acceso justo, equitativo y que le otorgue la misma cantidad de oportunidades a otras regiones de Latinoamérica que tienen menos capacidades desde el punto de vista digital y que requieren un fortalecimiento para garantizar un mejor funcionamiento de sus sistemas de educação, ciência, tecnologia e inovação. A relevância é que nós vamos ter uma conexão direta, a gente chama isso de baixa latência, quer dizer, o tempo, né, de transporte da comunicação entre Brasil e Europa, né, ou entre América Latina e Europa, fica extremamente encurtado, né, e com isso agiliza a comunicação e esperamos com isso intensificar enormemente a cooperação científica entre nós, brasileiros e latino-americanos, e os europeus. E entre as promessas de futuro estão as tão faladas cidades inteligentes. É o uso da tecnologia a serviço de cidades criativas e sustentáveis. Bora conferir? Se você tem mais de 30 anos, certamente se lembra dos Jetsons e já sonhou viver numa cidade onde tudo é automatizado. Mas o século XXI chegou e a cidade dos Jetsons nem tanto. Mesmo assim, caminhamos a passos largos para vivermos em Smart Cities. Smart City se traduz como cidade inteligente. Mas o que isso significa na prática? Carros voadores? Robôs substituindo caixas de supermercados? Calma, não é bem assim. Um exemplo que já vemos em grandes cidades é placa sinalizadora informando em tempo real as condições de trânsito de uma via, o tempo de travessia da ponte Rio-Niterói, por exemplo, ou se o melhor é o motorista desviar a rota porque um acidente acabou de derramar óleo na pista mais à frente. Outro exemplo que podemos ver em centros urbanos é poste de iluminação que acende na presença de uma pessoa, economizando energia. Ou ainda, frota de transporte público sendo readequada em tempo real, de acordo com a demanda. Em cidades da Europa, é comum ver nas paradas de ônibus a hora exata que uma determinada linha vai passar naquele ponto. E não é que passa mesmo? No Brasil, temos Curitiba como referência no quesito transporte público. Parte de sua frota é composta por veículos híbridos, que funcionam à base de biocombustível e eletricidade, o que reduz as emissões de CO2 na atmosfera. Ué, mas o que isso tem a ver com cidade inteligente? É que nem só de grandes tecnologias digitais vive uma Smart City. De acordo com a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, Smart Cities são locais comprometidos com o desenvolvimento urbano e as transformações digitais sustentáveis. A Carta é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional junto com o MCTI,
para estimular iniciativas sobre cidades inteligentes nos diversos níveis de governo e setores da sociedade. Ela foi construída durante 15 meses a múltiplas mãos. Mas para que este documento? É que era necessário definir cidades inteligentes no contexto brasileiro. Afinal, o que funciona em Londres pode não ser o melhor aqui, né? Ela também serve como referência para pessoas e instituições engajadas com a melhoria na qualidade de vida nas cidades, além de apoiar municípios e outros interessados em suas ações pontuais com este foco. Depois de toda essa explicação, já deu para você perceber que para ser verdadeiramente smart, uma cidade precisa ter o engajamento do governo, de empresas privadas e, claro, da população local, né? Tubulação de gás com sensores, controle de índice pluviométrico que soa um alarme em comunidades de encosta, irrigação de horta automatizada de acordo com temperatura e umidades da terra e do ar, coleta seletiva agendada, modais interligados e com pagamento por um único cartão. Características mínimas que espera-se de uma cidade inteligente e que o 5G vai tornar ainda mais eficiente. Podemos ainda não ter carros voadores, mas já temos carros autônomos e delivery por drones. Quem não se lembra do órgão levado por um drone para transplante nos Estados Unidos em 2019? Coisas que por si só não definem um lugar como cidade inteligente, mas que ajudam, e muito, o mundo dos Jetsons estar cada vez mais perto de se tornar uma realidade no nosso mundo. Já pensou? E o programa já está se encaminhando para o fim, mas antes dá tempo de um giro com notícias da semana. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, inaugura Centro de Referência em Internet das Coisas e Tecnologia 4.0, em parceria com o Centro Universitário Facens e o Parque Tecnológico de Sorocaba. O espaço servirá para demonstrações práticas de tecnologias que fazem uso da Internet das Coisas, IoT. A quinta geração de internet vai facilitar o uso coordenado e inteligente dos dispositivos e sistemas conectados. MCTI e Embrap, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, vão investir 120 milhões de reais na criação de centros de competência em hardware. O objetivo é gerar conhecimento interno no Brasil, ampliar os conhecimentos em plataformas de internet das coisas e estimular a criação de soluções tecnológicas de hardware para diversos setores da economia, como 5G, telecomunicação, saúde e agro. A Agência Espacial Brasileira, autarquia pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, e a Força Aérea Brasileira anunciaram as primeiras empresas privadas selecionadas para operar o lançamento de veículos espaciais não militares, orbitais e suborbitais, na base de Alcântara, no Maranhão. No momento, 3 empresas americanas e uma canadense seguem para a fase de negociação contratual junto à aeronáutica. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, visitaram nesta semana o Centro de Controle de Lançamentos. Prorrogadas as inscrições para a 5ª edição do concurso de desenho da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio das escolas públicas e privadas de todo o país podem participar até o dia 21 de maio. Para mais informações, acesse museu.cp.ufmg.br. E o Ciência Tudo fica por aqui. Lembrando que esse e todos os programas, incluindo da semana passada sobre 5G, você encontra lá no canal da TV Brasil no YouTube e também no TV Brasil Play. Obrigada pela sua companhia, eu sou a Karina Cardoso e esse é o Ciência é Tudo. Tchau!